Queridos irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Estamos de volta. Continuando, falando, continuando aprendendo um pouco mais o modo de nós exercermos a piedade filial, nós atingirmos o coração misericordioso de Jesus através da nossa devoção filial à tua mãe, Santa Mãe, e nossa mãe também, a Senhora, ao qual essa semana, como eu disse ontem, essa semana aqui, nós a veneramos como a Senhora Aparecida, mãe de todos os brasileiros que nela acreditam. Meus irmãos, vamos refletir um pouco mais. No Evangelho de São Lucas, existe uma passagem, não chega a ser uma perícope, mas uma passagem, né? Lucas 11, 27, 28, é um trecho bem curtinho, mas esse trecho diz assim: naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Felizes o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, retorquiu: felizes, antes, os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Felizes as entranhas, o ventre, né, e os seios que te alimentaram, a tu grande mestre, né, com tanta sabedoria, com tanta sapiência. Mas Jesus olhou para eles e disse: felizes antes, meus filhos, são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Depois do discurso sobre o demônio, né, sobre a ação demoníaca na vida dos outros, São Lucas inseriu essa bem-aventurança. Quando fala felizes, traduzindo, é uma tradução de bem-aventurados, né? Essa bem-aventurança pronunciada por alguém desconhecido, alguém que se admirou, né? Admirou com as obras de Jesus. E essa admiração, né, nós já resumimos, e ela bem diz assim, ela sendo uma bem-aventurança, ela pode dizer assim: bem-aventurada a mãe que tem um filho como Jesus. Isso que essa pessoa quer dizer. Bem-aventurada quem tem um filho desse, que só dá orgulho, né? Um filho desse que qualquer mãe se enaltece, se ensoberbece, né, com um filho desse. Ao ouvinte pensaria certamente na força da palavra que Jesus respondeu a ela, né? Essa palavra que Jesus respondeu, ela introduz em outra realidade. É uma palavra introdutória que leva a gente para outra dimensão, leva a gente para a realidade espiritual. Pois bem, meus irmãos, para Jesus, bem-aventurado é aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Bem-aventurado para Jesus, meus irmãos, somos nós. Quando ouvimos a palavra de Deus, deixamos-nos encher, né, pela sensibilidade, deixamos-nos completar pela palavra de Deus, mudamos atitudes, fazemos conversões, voltamos a pontos iniciais, passamos borracha nas coisas, né, e deixamos-nos modelar segundo essa palavra que se alojou no nosso coração, transformando isso em obras de amor e misericórdia. Aí nós somos bem-aventurados.
Pois bem, o antes, né? Então, para Jesus, bem-aventurado é aquele que escuta a palavra de Deus e põe em prática. O antes, né? Aquilo que foi dito antes, o antes que Jesus falou, né? Diante da sentença, porque quando ela diz, feliz as entranhas que trouxeram os seios que amamentaram, Jesus respondeu dizendo, felizes antes os que escutaram a palavra de Deus e a põem em prática. Esse antes, meus irmãos, parece contradizer as palavras da mulher, parece que está negando as palavras da mulher e relegando Maria para a sombra. Parece que Jesus não gostou muito não, que elogiassem a sua mãe, né? Isso num primeiro olhar. Parece que ele falou, opa, não é bem por aí. Né? Não é feliz é minha mãe, felizes são aqueles que ouvem a minha palavra. Dá a impressão que ele está colocando a mãe, como disse no nosso jargão popular, colocando de escanteio. Mas não é bem assim. Vamos refletir mais um pouco. A gente aprofundando essa pequena perícope. Perícope em teologia são trechos que ele se completa, né? Começo, meio e fim, fechando um sentido. Se a gente aprofundar um pouco mais nessa pequena perícope, né? Lendo ela, fazendo relação com outras, nós damos conta que é totalmente ao contrário, né? Jesus não está relegando sua mãe às sombras, não está renegando a sua mãe. Porque de fato, meus irmãos, numa outra perícope, também em Lucas, mas lá no capítulo 1, do 42 a 45, ela é proclamada feliz. Interessante. Feliz por quê? Porque ela acreditou e obedeceu a palavra de Jesus. Do anjo Gabriel. Ela acreditou. A mensagem do anjo, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. No Magnífica, que nós cantamos muito, que rezamos muito, né? Gostamos, de modo especial, um movimento muito forte aqui em Votorantim, modo especial, esse movimento de Sorocaba, as equipes de Nossa Senhora, é a oração cotidiana, é o Magnífica de Maria, que a gente reza todos os dias. No Magnífica, meus irmãos, a própria Virgem profetiza que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, por ter se rendido totalmente à palavra que compromete sua fé e sua vida. Aquela que ouviu, aquela que ponderou, aquela que acreditou, é aquela que resumiu tudo, disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Pelo contrário, Jesus então, quando nos comparou a Maria, dizendo que felizes somos nós que ouvimos, nós temos então que seguir os passos de Maria, que é a nossa primeira e grande catequista. Pelo contrário, em vez de rebaixar sua mãe, ele elevou-a à dignidade de primeira servidora, modelo para mim, para você e para todos os cristãos. Meus irmãos, felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Né? Na verdade, meus irmãos, para Maria, foi, vamos dizer assim, uma enorme alegria ser mãe do Senhor e Salvador. Mas a condição de Maria, a condição de serva, aquela que sabe escutar e guardar a palavra, provoca nela uma felicidade muito maior. Para acolher os projetos de Deus, Maria até renunciou à maternidade, tornando, na nossa crença, conservando-se sempre virgem. Ela renunciou 2 vezes à maternidade. A primeira, quando o anúncio do anjo, né? Ela falou, mas
como vai ser se eu não conheço varão, não conheço o homem, né? E na segunda vez ela renunciou a essa maternidade, porque o filho que viria seria o filho de Deus, a qual Maria, humanamente, teria o coração transpassado por uma espada, porque muito difícil, né? Humanamente, muito pesaroso para aquela que confiou em Deus, né? Aquela que realmente ficar, como diz, ficar, como diz, ilesa, passar incólume, né? Pelos sofrimentos causados pela missão salvífica do teu filho Jesus. Pois bem, a segunda vez que Maria renunciou foi quando no sacrifício do filho, lá no Calvário, onde o próprio Jesus falou: mãe, mulher, esse é teu filho. Filho, essa é tua mãe. Onde Maria, né, sofrendo as dores da separação física do teu filho, ela se tornou mãe de toda a humanidade, dos filhos que creem em teu filho Jesus. Ao pedir a Maria esses sacrifícios, Deus deu-lhe muito, multiplicou muito mais a ela. Porque Deus uniu-se a si, né? Pela encarnação, pelo teu ventre. Revelou-lhe os seus projetos e fez dela colaboradora desses mesmos projetos num grau muitíssimo elevado. A agraciada, a bem-aventurada Nossa Senhora. Então, meus irmãos, em todos os chamamentos de Deus, há diversos aspectos. Mas é importante apegar-se ao mais autêntico dos chamamentos. O mesmo acontece nas diversas situações em que podemos nós descobrir vantagens humanas e vantagens espirituais. Nós corremos o risco, eu, você, todos nós, de nos apegarmos mais aos aspectos humanos e de ficarmos em crise quando nossos desejos humanos não são correspondidos, gerando frustrações. Se pelo contrário, eu e você, todos nós, aprofundarmos mais e nos pegarmos mais no aspecto mais profundo do espiritual, nós estamos defendidos de certas crises causadas pelo materialismo. Porque se for necessário fazer sacrifícios, sabemos que não se altera a nossa relação com Deus. A sabedoria popular diz, eu gosto de citar isso aí, ruim com Deus, pior sem Ele. Eu aprendi isso com meu pai e com meu avô. Ruim com Deus, pior sem Ele. Então sabemos que com Deus nós temos base para passar os percalços da vida, né? Não mergulharmos, né, inteiramente nas ilusões da vida. A nossa vida de intimidade com Deus nos permite isso. Há pessoas, meus irmãos, que justamente se sentem felizes por viver perto de um determinado santuário. Tem gente que gosta, né? Neste ou naquela situação privilegiada e exercer este ou aquele cargo na igreja. Mas muito mais importante que isso é a relação que mantém com Deus. É bom a gente se cercar, né? A gente rodear e a gente estar presente sempre. Mas cuidado, né? Cuidado que isso não vire simplesmente um devotismo, né? Mas que seja realmente essa nossa prática espiritual, ela seja aprimoração para a nossa realidade material. A nossa relação, então, uma relação santa e equilibrada com Deus. Se assim pensarem e viverem as pessoas, aceitarão tranquilamente as mudanças que as circunstâncias ou obediências lhe impuserem. Se estamos com Deus, né? A quem temeremos? Nós estamos com Deus. Nós saberemos nos apegar ao essencial, né, na nossa relação com Deus
e não aos secundários. Ficar presos, muitas vezes, em regras. Nós pegamos o essencial. O essencial com Deus é realmente fazer tudo o que Ele disser, segundo a obediência ao mandamento de Maria. Então, meus irmãos, a bem-aventurança das entranhas e dos seios é sem dúvida grande, mas a bem-aventurança da fé ainda é maior, porque a dos seios é grande, mas Jesus colocou para nós uma bem-aventurança muito maior, quando retrucou, dizendo: bem-aventurados antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Nascer católico é importante. Exercitar o catolicismo é essencial. Nascer católico é bonito, é gostoso, é importante. Mas dê testemunho. Coloque em prática esse catolicismo, essa grande herança que você herdou pela fé de teus pais, do exercício da tua família. Pois bem, e assim, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Mas vamos orar. Orar porque Jesus disse para nós: bem-aventurados os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Bem-aventurados porque essas palavras nos revelam o teu mistério, o projeto de amor do Pai, a sua vontade, e nos alimenta como alimentou a tua vida durante a vida terrena que partilhastes conosco. Dá-nos, Senhor, a graça de permanecer apegado ao que na verdade é essencial para sermos livres de oferecer com alegria ao Pai o sacrifício de tudo quanto Ele nos queira pedir. Amém. Irmãos e irmãs, nós nos despedimos e continuamos amanhã. Conversa gostosa, conversa edificante, porque somos marianos por excelência. Povo brasileiro, povo católico, mariano por excelência. Que a Santa Virgem Mãe de Deus, a Senhora da Conceição Aparecida, nos apresente ao Filho Jesus e nos permita a cada um de nós um santo descanso, e uma noite repousante. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.